de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. E havendo um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, eu quero aqui entrar na palavra de Deus e quero aqui contextualizar essa história, essa mensagem. O texto fala que naquele momento Samuel havia morrido, Israel estava em prantos, Israel estava chorando também a morte de Samuel, e diz a palavra do Senhor que estava acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Samuel havia morrido, Saul estava continuamente perseguindo Davi, naquela loucura de perseguir Davi. Isso já se equivalia 10 anos mais ou menos que Davi fugia de Saul. Davi continuava fugindo de Saul. Ele não podia mais estar nas cavernas, ele não podia estar mais nas cidades, ele não podia mais estar no deserto. Ele vivia fugindo, ele estava sem saber para onde ir, porque com Davi se acompanhava 600 soldados, homens armados, homens de guerra, que estavam ali guerreando as guerras do Deus de Israel, guerreando a favor do Deus de Israel e a favor de Davi. Então eram soldados de Davi. Então diz a palavra do Senhor que Samuel havia morrido, o rei Saul continuava perseguindo Davi, e Davi continuava fugindo do rei Saul. E nisso, 10 anos de sofrimento, 10 anos que Davi fugia do seu sogro, porque o seu sogro o invejava, o seu sogro o queria matar por qualquer motivo, por qualquer coisa. Saul não dava paz a Davi. Diz a palavra do Senhor que houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém a casa de Davi prevaleceu. Diz o texto que naqueles dias Davi se encontrava com seus 600 soldados errante no deserto de Maom. Diz a palavra do Senhor que naquela região em Carmelo havia ali um homem muito rico chamado Nabal. Este homem era um homem de muitas posses, era um homem poderoso em dinheiro, era um homem que tinha mais de 1.000 ovelhas, era um homem que tinha mais de 3.000 ovelhas e também 1.000 cabras. Naquela época, quem tinha toda essa quantidade de ovelhas, de cabras, eram pessoas ricas, eram pessoas poderosas. E diz o texto que este homem era Nabal, este homem era rico, este homem tinha sua fazenda, esse homem tinha todos esses animais em propriedade, em riqueza. Havia ali também os seus funcionários que trabalhavam para este homem. Diz o texto que Nabal era um homem maligno, Nabal era um homem que ninguém queria estar perto, era um homem cheio de demônio, era filho de Belial, tal qual o nome dele assim era ele. Nabal significa tolo, homem burro, e assim era o nome dele. Semelhante a isso, a natureza dele era nessa naipe aí. Se ele era um homem mau, burro, era o caráter dele. Perverso, homem tolo, homem perverso. E diz o texto que este homem tinha uma esposa, e essa esposa chamava-se Abigail. Diz o texto que Abigail era uma mulher formosa, era uma mulher inteligente, de bom entendimento.
E diz o texto que esta mulher era esposa de Nabal. Naquela época, as mulheres não podiam escolher os seus maridos. Naquela época, as mulheres eram dadas pelos seus pais para casar com quem os seus pais escolhiam. E a mulher não tinha vez, a mulher era obrigada a se sujeitar e casar, porque os pais as obrigavam a casar. Era uma sentença tamanha, era algo terrível para as mulheres, mas as mulheres não tinham vez. As mulheres tinham que submeter os seus pais e se submeter a casar com quem elas não escolheu. Então, eu imagino que Abigail, ao estar casada com este homem, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que esta mulher sofria muito. Essa mulher sofria porque ele era um homem tosco e burro, era um homem mau, era um homem diabólico, era um homem maligno, era um homem que ninguém ousava chegar perto dele, porque todo mundo temia ele por ser esse homem dessa natureza. Imagine você estar convivendo, casado que seja, ao lado de uma pessoa dessa natureza. E Abigail, uma mulher sábia, prudente, formosa, bonita, e casada com um homem tolo, burro, mau. Além dele ser burro, ele era mau ainda. Imagine o que se passava na cabeça dessa mulher e pensar: meu Deus, tô perdida, minha vida tá totalmente destruída, eu tô sendo obrigada a passar o resto da minha vida casada com este homem. E as mulheres não tinham vez. As mulheres tinham que se submeter a determinados casamentos e permanecer a eles, presa a esses casamentos até o fim. Era uma sentença de morte para as mulheres. E diz o texto que Abigail era uma mulher de bom entendimento. O que é isso? Mulher inteligente, mulher sábia e formosa. Quando a Bíblia diz que uma pessoa é bonito e formoso, e de fato é bonito e formoso, ou seja, é bonito de fato. A palavra do Senhor diz que naqueles dias, naqueles dias ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas, ou seja, Davi ouviu que Nabal tosqueava as suas ovelhas, ou seja, como ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, ele precisava de ajuda, até mesmo os seus funcionários, os seus criados ali, não estava conseguindo apacentar essa quantidade de ovelhas, essas quantidades de cabras, e Davi observou aquele homem e pensou: vamos ajudar, vou esparramar os meus homens aqui para tosquear, para apacentar esse rebanho, para que essas ovelhas não venham se perder no meio do campo, para que essas ovelhas não venham cair na ribanceira. Então vou fazer com que, nós estamos aqui sem fazer nada mesmo, então vou prestar essa ajuda a Nabal e vou fazer com que os meus soldados sejam como muros para essas ovelhas. Ou seja, ele quis ajudar de bom grado e assim ele fez. E diante de tudo isso, Davi se encontrava fugido no deserto, precisando de água e pão e alimentos, porque eram 600 homens com ele. Eram muitos homens, todos precisando de comida e de água. E ali Davi, diante ali do que ele e seus soldados estavam fazendo, esse favor para Nabal, ele pensou: vou enviar 10 dos meus homens a ir até a casa de Nabal e falar com eles. Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live que estava caindo. Agora há pouco tinha 100 e poucas pessoas. Vão curtindo e compartilhando, por favor. E diz a palavra do Senhor que ele pensou: vou enviar 10 dos meus homens para ir até Nabal e dizer: olha, nós estamos aqui ajudando o Senhor com o seu rebanho, nós estamos aqui sendo como muros para apacentar, arrebanhar os seus ovelhas, porque elas estavam andando dispersas. Então nós estamos aqui para ajudar. E diante disso, faz dias que nós vem ajudando vocês aqui. Então hoje o meu Davi nos pediu para que nós
viéssemos até aqui. Mas antes, Davi, ele preparou um texto para que os seus soldados fossem até Nabal e dissesse, falasse com essas palavras para Nabal: paz tenhais, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. E assim eu desejo também para todos vocês que se encontram na live, tá? Que a tua casa tenha paz, que tudo que onde vocês colocar a tua mão tenha paz. E assim Davi instruiu aos seus soldados ali, aos seus mensageiros, para falar desta forma com Nabal: que haja paz na tua casa, que haja paz na tua família. E diante disso, Nabal simplesmente ignorou a saudação ali daqueles soldados, e aqueles soldados começaram a falar, dizendo que Davi tinha enviado eles até a casa, a fazenda, até a casa de Nabal, para pedir pão, para pedir água, porque ele se encontrava ali se encontrava no deserto precisando de ajuda de alimentos. Por que Davi estava precisando de alimentos e de água? Porque ele estava fugindo do rei Saul. Como eu citei, ele já tinha mais de 10 anos que Davi fugia do rei Saul. Ele não tinha mais para onde ir. Eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados, eles estavam enfadigados, e naquele momento eles estavam com fome, com sede. E Davi, até o presente momento, ele era apenas um guerreiro, um homem de guerra. Até o presente momento, Davi não tinha assumido o trono em Israel, porque estava ainda Saul ocupando o trono em desobediência, porque Deus o havia rejeitado. Então ele tinha que sair do trono, mas Saul não saiu. Saul permaneceu no trono. Por isso que ele estava perseguindo Davi, porque ele sabia que Davi era o escolhido do Senhor, que Davi era o sucessor. Ou seja, quando Davi foi ungido a rei, quando Deus enviou Samuel, para o profeta Samuel, para ir até a casa do pai de Davi, até a casa de Jessé, para ungir Davi, Saul sabia que Davi era o sucessor, que seria ele que seria o rei de Israel. Por isso que Saul o odiava, por isso que Saul o tinha como inimigo, por isso que Saul o invejava, por isso que Saul o perseguia. E até esse presente momento, Davi ganhou várias guerras, lutou várias guerras. Davi fez muitas coisas por Israel. Então, Davi apenas era um homem de guerra, porém não tinha sido ainda levantado rei. Ele tinha sido apenas ungido rei, mas levantado diante de todo o Israel ainda não, porque Saul ainda ocupava o trono. E diz o texto que Davi se encontrava cansado, com fome, fadigado. E diz o texto que ao os soldados falar para pedir essa ajuda ali para Nabal, olha só a resposta de Nabal. Como eu citei, um homem mau, perverso, maligno, um homem tolo. Esse era Nabal. Olha só como Nabal tratou os homens de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vens? Olha a forma como ele tratou os servos ali de Davi. Humilhou Davi, menosprezou Davi. E não quis fornecer alimento, não quis fornecer água. Ainda falou que Davi era um rebelde, ainda chamou Davi de rebelde, ou seja, Nabal sabia que Davi estava fugindo do rei Saul. Então ele tratou Davi como se fosse nada. Ele não tratou Davi como sabendo que todo Israel sabia que Davi seria o sucessor de Saul. Ele não tratou Davi como uma autoridade, ele não tratou Davi com reverência, ele tratou Davi como se ele fosse um nada, um rebelde, um qualquer.
E diante disso, os soldados se retiraram em silêncio e foram até a Davi, voltaram até Davi, ao deserto, e entregou Davi o relatório, ou seja, falou a Davi tudo quanto Nabal havia falado, a forma que Nabal havia falado e destratado Davi. E diante desse relatório, Davi muito se irou. Davi pensou: quem é esse para falar comigo desta forma? Quem é esse para tratar eu e meus homens dessa forma? Eu tratei ele com bem e ele está me pagando com mal? Ou que seja, Davi citou que ele estava ajudando a rebanhar, apacentar as ovelhas de Nabal. Porém, Nabal, de vez de ter recompensado eles por isso, não, Nabal destratou e não ajudou eles com alimento nem com água, com nada. E ali Davi muito se irou e ordenou aos seus, lá tinha 600 soldados, Davi ordenou que 400 soldados cingisse a sua espada, ou seja, amolasse a sua espada, e assim também Davi cingiu a sua, e ali Davi saiu em direção aí até a casa de Nabal, dizendo o seguinte: que até numa manhã seguinte não iria existir nenhum homem iria sobreviver naquela fazenda, ou seja, Davi iria matar todos os homens daquela fazenda, principalmente Nabal, era o primeiro que ia morrer. Então, ou seja, Nabal destratou um homem armado, um homem com 600 soldados, e um homem que era autoridade, um homem que era guerreiro, um homem que Israel, parte de Israel, já reconhecia Davi como rei. Olha só a tolice, a imprudência, o comportamento insano, o comportamento sem sabedoria desse Nabal. Ou seja, levantou a ira de Davi e dos seus soldados, ou seja, 400 soldados marcharam em direção à fazenda para matar Nabal, e os 200 ficaram guardando os seus pertences, as suas malas. E no meio desse alvoroço, dessa ira, dessa raiva toda, saiu um moço, que diz o texto que esse moço era da casa de Nabal, ou seja, era servo de Nabal, mas como o servo de Nabal não ousava chegar perto dele ou mencionar, falar algo com ele, porque ele era um homem tolo e maligno, era um homem que ninguém se aproximava dele, por ser um homem mau. Mas os servos de Nabal já tinha Abigail com uma mulher diferente. Eles poderiam vir até Abigail e falar com ela, e não foi diferente. Esse moço saiu correndo, foi até Abigail e relatou e contou tudo que Nabal havia falado e feito para com os soldados de Davi, e que Davi estava enviando e vindo, marchando com seus 400 soldados para matar Nabal e matar todos os homens da fazenda. E ali na mesma hora, olha a sabedoria dessa mulher, olha como essa mulher se comportou sabiamente, se comportou como uma guerreira, uma mulher valente, uma mulher que ia lutar para proteger a sua casa. E aí essa mulher, em prazo de minutos, de segundo, ela na mente dela já veio: vou fazer isso e isso. E assim diz o texto que no versículo 18 diz que Abigail se apressou. Olha só, na mesma hora que ela ouviu o relato, ela já pensou: vou fazer isso e isso. E ali ela tomou, olha a rapidez da mulher. Imagina que ela convocou os seus empregados: vamos, haja a meu favor, vamos fazer isso. Diz o texto que ela tomou 200 pães, porque eram 600 soldados, 200 pães, 2 odres de vinho, imagina que era aqueles barril bem grandes de vinho, 5 ovelhas guisadas, ou seja, rápido, essas ovelhas já foram mortas ali para ser preparadas para preparar o alimento dos soldados, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figos passados,
e os pôs sobre os jumentos. Sobre os jumentos, porque como era muita comida e era muito homem para se alimentar, então ela preparou correndo esses alimentos e foi em direção a Davi. E diz o texto que ela enviou os seus servos na frente com os jumentos e ela atrás em cima de um jumento, montada em um jumento, porque naquela época não tinha cavalo, era jumentos mesmo. E ali seguiu Abigail em direção ao rei Davi. Diz o texto que quando Abigail avistou Davi, ela logo desceu ali do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi e se inclinou em reverência, porque ela sabia quem era Davi. Ela sabia que Davi era uma autoridade. Ela sabia que todos tinham que reverenciar Davi, porque ele seria o sucessor de Saul. Ele era o futuro rei de Israel. Então, como citei, praticamente 80% de Israel já sabia que Davi iria ser rei. Só esperava Saul sair do trono. Então, todos que via Davi tinham que reverenciar ele, porque ele era um homem de autoridade. E assim essa mulher, sabiamente, humildemente, prudentemente, se apressou, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. E lançou aos pés de Davi. Olha a humildade desta mulher, a estratégia dessa mulher. Ela se lançou aos pés de Davi. E ela disse: ah, meu Senhor, cabeça inclinada em terra, ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, eu falar a tua serva aos seus ouvidos. Ou seja, meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele e qual é o seu nome. Ou seja, o nome dele era semelhante ao comportamento dele. Eu paro o texto aqui para aconselhá-los, vocês aí, que ainda não têm filhos ou estão esperando filhos, você mulher, você homem, casal, que estão esperando filhos. Eu quero te dizer, busque significado dos nomes dos filhos que vocês estão escolhendo, porque o nome que você está colocando no teu filho vai interferir no caráter do seu filho. O nome que você colocar no teu filho vai interferir no comportamento do seu filho. Assim como o nome de Nabal era um homem tolo, tosco e duro. Esse era a tradução do nome de Nabal, e semelhante ao nome dele, assim ele era. Então peço vocês que tenham sabedoria para escolher os nomes dos teus filhos. Vão curtindo e compartilhando a live, por favor. E diz o texto que Abigail pediu perdão pelo seu marido. Peço, meu rei, perdão pelo comportamento, pela forma como meu marido os tratou tratou o meu Senhor e tratou os teus servos, os teus soldados. Então Abigail se humilhou, pediu perdão pela forma como o marido dela destratou os soldados de Davi, sendo que quem tinha que fazer tal coisa era o próprio marido dela. E diz o texto que ao ela se ajoelhar e fazer esse discurso, se humilhar diante de Davi, e ela foi dizendo: agora este é o presente que eu trouxe, que a tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor, seja os presentes que foi o alimento que ela trouxe, para todos os soldados se alimentarem, e também levou presente a Davi, presente. E diz o texto que ela, mais uma vez, ela pediu perdão. Ela disse: perdoa a tua serva, porque o meu marido agiu como um tolo. Então diz, e ela continuou falando: porque certamente, meu rei, certamente o Senhor
certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não que se tem achado mal em ti por todos os dias. Ou seja, ela começou a falar, certamente o meu Deus fará casa firme ao meu Senhor, ao meu rei. Que certamente, ou seja, ela sabia que Deus iria levantar Davi diante de Israel. E levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar, o discurso que ela fez a Davi, ela continuou falando, e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe. E ela começou a falar, a enaltecer Davi, a engrandecer a Deus e também enaltecer a Davi. E ela disse mais, há de ser que usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então ela via Davi, príncipe de Israel. E ela disse, então meu Senhor não será, agora ela aconselhou Davi, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por peso no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter vingado meu Senhor a si mesmo, quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor. Lembra-te então da tua serva. E olha só, Davi, ao olhar para aquela mulher, ele não só viu nela a beleza que era expressa para todos verem, a beleza que estava reluzente sobre aquela mulher, que era uma mulher bonita. Ele não só olhou para a aparência, para a beleza dela, mas algo lhe chamou a atenção. E o que chamou a atenção de Davi? A sabedoria, a inteligência, como aquela mulher falava com ele. E mais, não só a inteligência, como o conselho que aquela mulher deu a Davi, dizendo, meu Senhor, não suje as tuas mãos com sangue inocente. Breve o meu Senhor subirá no trono e será como príncipe em Israel. Breve o Senhor te levantará, breve o Senhor te exaltará e será como príncipe, como rei em Israel. Não suje as tuas mãos com sangue inocente, não manche a tua história quando assumir o trono, porque como seria o meu Senhor ao assumir o trono, sentado no trono de Israel, com essa mancha de recente de ter matado pessoas inocentes. Davi, eu quero dizer para vocês que Davi era um homem de guerra. Davi matou milhares de pessoas, porém Davi matava mediante a ordem do Senhor, mediante a guerra. Quando Davi entrava em guerra, porque Deus queria usar Davi para matar as nações inimigas. Então Davi era um homem de guerra, tinha sangue nas suas mãos, mas nesse caso aqui, ela foi inspirada por Deus. Aconselhou Davi a não sujar a mão com sangue inocente, porque, ou seja, Davi, não que Nabal era inocente, Nabal era falho, no caso aí, ele queria matar Nabal, só que a raiva dele era tanta que ele queria matar Nabal e todos que moravam naquela casa. Mas, ou seja, então ele iria matar também sangue inocentes, que não tinha nada a ver com a confusão. Então Deus usou ela para orientar, não faça isso, não manche o seu nome, não assuma o trono com essa mancha de sangue nas suas costas. E diz o texto que, olha só que Davi falou para ela. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, mulher. Bendita és tu, que hoje me impediste de derramar sangue inocente e de me vingar, e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal e que tu não te apressaras, ou seja, que se tu não te apressaras, não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi voltou atrás, se recompôs, se acalmou seus homens e recebeu da parte das mãos de Abigail todos aqueles presentes, todo aquele alimento, toda aquela bebida que ela levou e todos os presentes a mais que ela entregou para Davi. E Davi disse para ela, volte para a tua casa em paz.
E diz o texto que Abigail voltando para a sua casa. Ao entrar dentro da sua casa, ela se deparou com o seu marido embriagado, onde ali o seu marido estava fazendo uma festa, preparou um banquete. Ou seja, ele não quis ajudar Davi nem seus homens, nem com água, mas pós eles terem saído, ele mandou os seus servos preparar um banquete. E diz o texto que era um banquete como de um rei. Ou seja, ele não era rei, mas ele dava banquetes como se ele fosse rei. Ele queria ser alguma coisa. E ele não era nada. Ele era um homem tosco, um homem burro, um homem prudente, filho de Belial. Era um homem inojável. Era um homem que ninguém queria estar perto dele. Era um homem terrível. E diz o texto que Abigail, entrando na sua casa, se deparou com toda aquela festa, aquela farra ali, viu que o seu marido estava alegre, ou seja, viu que o seu marido estava embriagado. Ela entrou calada e calada ela permaneceu. E diz o texto que calada ela ficou. E passando-se a noite, amanheceu o dia, onde ali Nabal se recompôs, se voltou em si, foi curada ali daquela bebedeira. Diz o texto que quando ela viu que seu marido já estava normal, ela relatou a ele tudo que Davi havia de fazer e relatou a ele o que ela fez para socorrer a sua casa, não só Nabal, como todos os demais. E diante dessa confissão do que ela falou para Nabal, veio nele, aquilo ali foi a mão de Deus já corrigindo ele, já fazendo justiça. Veio sobre Nabal um ataque, uma dor no coração, que o coração dele ficou como uma pedra. Quer dizer o seguinte, que na mesma hora ele teve tipo uma parada cardíaca, na mesma hora ele travou, ele ficou todo travado, o seu coração virou como uma pedra. E naquele momento, aquele homem já caiu de cama. Diz o texto que ele ficou de cama por 10 dias. Isso já era a mão de Deus esmagando ele, tratando ele. Porque ele havia destratado Davi, ele havia tocado no ungido do Senhor. O salmista diz que, ai de quem persegue e toca no ungido do Senhor. E assim Nabal destratou, afrontou o ungido do Senhor. E mais, afrontou uma autoridade. E a autoridade essa escolhida por Deus, porque Davi era ungido do Senhor. Então ninguém podia tocar em Davi. Ninguém poderia pôr a mão em Davi. E mais, ele não quis nem sequer dar água para Davi. Olha que coisa, como que nós não vamos ajudar alguém que nos pede água e pão? Como? E diz o texto que, na mesma hora, o coração, quando Nabal ouviu da sua esposa todo o relato que Davi estava vindo com seus 400 homens para matar, e que ela agiu de sabedoria e graça, foi ali, levou todos os mantimentos e se humilhou aos pés de Davi. E ali, ao ouvir o relato da sua esposa, ele deu uma parada no coração. O coração ficou como uma pedra. Aquele homem caiu de cama por 10 dias. E diz o texto que, ao findar os 10 dias, Deus o matou. O próprio Deus matou Nabal. Ele morreu. Olha só, dentro de 10 dias, a mão do Senhor veio sobre aquele homem maligno, sobre aquele homem perverso, sobre aquele homem que era um tormento para sua esposa e para todos ali. Era um homem perverso, era um homem filho de Belial. Então, com 10 dias, Deus o matou, Deus o feriu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, olha só a inteligência, a rapidez também de Davi. Ele pensou, Nabal morreu com aquela mulher bonita que ele tinha. Peraí, vou mandar agora os meus soldados ir até Abigail e dizer que eu vou tomar ela por mulher. Ele era rei, ele tinha autoridade, ele podia casar com quem ele quisesse. E diante da beleza de Abigail e da sabedoria, Davi, ele almejou as duas coisas. Ele viu nela beleza e viu nela sabedoria. Ele pensou, preciso dessa mulher.
Embora ele já tinha outras esposas, mas ele pensou, eu preciso dessa, essa aqui é diferente. Não existe uma mulher tão inteligente como essa mulher, eu quero ela para mim. Bonita e inteligente é essa mulher que eu quero. E assim Davi enviou os seus soldados no Carmelo e mandou dizer, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então, olha só, ela não pensou em duas vezes. Então, ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, novamente se humilhando, sinal de humilhação, sinal de humildade, e disse, eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Olha a forma como essa mulher, ela tinha ficado rica, porque o seu marido tinha morrido. Então ela não tinha essa necessidade de se humilhar dessa forma, porque ela era uma mulher rica também. Ela tinha ficado rica. A fazenda agora era toda dela. Mas não, ela sabia que Davi era um homem diferente. Ela sabia que ela estava diante do futuro rei de Israel. Então ela se inclinou em terra dizendo, eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés aos pés dos criados do meu Senhor, ou seja, dos soldados de Davi. Olha só, e diante a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha, Deus o exaltará. E assim foi com essa mulher sábia. Abigail, diante dessa humildade, diz o texto que Abigail se apressou, novamente ela se apressou. Se apressou, se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças, suas 5 servas. Que seguia as suas pisadas, ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Ou seja, Davi tomou Abigail por mulher. Olha só. Na mesma hora o Senhor honrou Davi. Davi não só ganhou uma pedra preciosa, porque a palavra do Senhor diz que a mulher de Provérbios 31 fala da mulher sábia, da mulher prudente, da mulher que o seu valor excede o valor de rubis. Era uma mulher sábia. Ou seja, Davi não só ganhou essa joia como esposa, como também ficou rico. Porque ele casando com ela, a fazenda de Nabal seria dele agora. Ou seja, Davi passou algum tempo ali, tomou Abigail como esposa e foi dono daquela fazenda e senhor de todos os seus funcionários. Então o Senhor honrou não só Abigail, tirou ela das mãos de Nabal, desse homem carrasco, desse homem mau, e deu a ela um marido bom, que iria amar e cuidar dela, tratar ela bem. E também honrou Davi, ou seja, Davi chegou ali naquele Carmelo humilhado. Foi humilhado pelo aquele senhor daquela fazenda. E agora ele era dono da fazenda. Agora ele era dono daquelas ovelhas. Olha só, é assim que Deus faz. Deus, ele pega o humilhado e o exalta. Deus, ele pega aquele que ninguém dá nada por ele e faz ele se assentar entre os príncipes. Deus, ele quer te honrar, homem. Ele quer te honrar, mulher. Ele quer tirar você dessa escravidão, desse tormento que você vive, dessa luta que você passa diariamente na tua casa. O Senhor quer te tirar do meio dessa tormenta. O Senhor quer te dar paz, homem. O Senhor quer te dar paz, mulher. O Senhor quer abençoar a tua vida, mulher. O Senhor quer te dar um novo casamento, um homem de Deus, um homem que vai te honrar, te respeitar, um homem que vai te tratar bem. O Senhor quer fazer de você honrada, mulher. O Senhor quer te honrar diante de todos. O Senhor, assim como Deus honrou Abigail, tirando ela da sua casa e fazendo ela agora ser mulher de um rei. Os filhos de Abigail seriam príncipes. Os filhos de Abigail seriam filhos do rei Davi. Olha que coisa linda. Olha só como é tremendo você ser prudente, sábio e se humilhar, ser humilde. Você nunca irá perder
Você nunca vai perder se comportando com humildade e mansidão. Você nunca vai perder se comportando com humildade e estendendo a sua mão para aqueles que de fato estão precisando. Deus, ele tem honra para a tua vida. Deus, ele quer te honrar. Deus, ele quer te exaltar. Deus, ele quer abençoar a tua vida. Então, somente se humilha debaixo da potente mão do Senhor e ele te exaltará. Ele levantará ao teu favor. Ele colocará pessoas para te honrar, homem. Ele te colocará pessoas para te honrar, mulher. Descansa e confia e recebe essa palavra que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem essa palavra e entenderam o que Deus quis falar contigo nesta noite? Toma posse da sua vitória.